Olá, muito bom dia. Mais um do nosso desafio de 100 dias, vivendo um propósito com Deus. Nós estamos nos últimos dias falando sobre graça e hoje nós vamos ainda estar refletindo sobre o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21, que dizem: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos aqui refletido, nós temos aqui feito os nossos devocionais com o tema graça. Esse é um tema que ele precisa estar na igreja, no seio da igreja, sendo compreendido pela igreja. Ela é o fundamento, porque a nossa compreensão da graça vai fazer com que a nossa fé flua de uma maneira real, vai fazer com que a nossa fé flua de uma forma correta, porque nós vamos ter um entendimento correto de qual foi a mensagem que Cristo deixou para a igreja e qual é a mensagem que a igreja vai levar aos confins da terra. Compreender isso passa por toda a estrutura da igreja, o começo da fé, a confissão dos pecados, a vida com Deus, a vida de santidade e o discipulado. Um discipulado errado vai gerar filhos perdidos, mas o discipulado feito à luz daquilo que Cristo deixou vai deixar salvos, vai deixar verdadeiros discípulos. A nossa compreensão sobre graça também vai ser um instrumento poderoso contra os falsos ensinos, os falsos mestres que iam se multiplicar nos últimos tempos. Uma leitura mais superficial sobre o que a gente tem vivido na história da humanidade já nos faz entender que nós estamos vivendo em tempos de finalização. Nós estamos vivendo tempos em que o Senhor está moldando a história para o retorno triunfal de Cristo. Então, que nós estejamos preparados, não somente no nosso físico, no nosso emocional, mas no nosso espiritual, trabalhando todo o nosso ser para que a gente esteja preparado para viver esses dias. E lembrando aqui um pouquinho das coisas que nós falamos, nos últimos 3 dias, contando hoje, nós falamos sobre as características da graça, que ela é superabundante, uma coisa que não se esgota, uma coisa que é infinita, é superior ao pecado e é doadora de vida. Essas são as características da graça. Isso é importante para nós nos lembrarmos do tamanho do favor que a gente recebeu e que também isso nós não podemos olhar e medir segundo as medidas do ser humano. Às vezes a gente pensa assim: nossa, fulano viveu a vida do jeito que quis e agora vai para a igreja e é uma nova pessoa. Nós precisamos entender que a graça, ela é sempre superior ao pecado. A graça, ela cobre, porque ela é doadora da vida e ela vem do amor de Deus, ela cobre uma multidão de pecados. Então pode ser a pessoa mais terrível da terra. Se ela for alcançada pela graça de Cristo, o Senhor vai cercá-la do amor de Deus. Só que nós entendemos também que a graça, ela não é só uma confissão de Jesus como Senhor e Salvador da vida. Ela não é só aquela que perdoa e quita as dívidas passadas do pecado que nós tínhamos. Ela não só nos livra da condenação eterna ao inferno, mas ela também é poder de Deus para nos fazer viver uma vida segundo o seu coração. Isso nós precisamos entender. Os benefícios que a graça traz, além da salvação, é a transformação e a suficiência. A suficiência entra no minha graça te basta. É a aprendizagem de reagir às questões da vida. Sempre que nós entendemos a suficiência da graça, as pressões, as más fases, as tempestades, elas não vão nos naufragar, não vão nos fazer parar, elas não vão nos abater a ponto de eliminar a nossa caminhada com Deus. Porque nós sempre vamos lembrar que a graça é suficiente. Se nós estamos nela, então nós estamos guardados. Ainda que ao nosso redor as coisas estejam contra, nós estamos guardados. Então esses são os 3 benefícios da graça: salvação, transformação e suficiência. Mas hoje nós vamos trabalhar não isso, mas a resposta a essa graça. A gente tem que entender que Deus tem expectativas com relação a nós. Nós, seres humanos, precisamos responder a essas expectativas. Um relacionamento, ele é feito disso. Ele é feito de expectativas de ambas as pessoas envolvidas naquele relacionamento. Todos os relacionamentos.
de pais para filhos, de filhos para pais, de esposo com esposa, entre amigos, entre chefes, né? Entre conhecidos, entre irmãos de igreja e entre nós e Deus para conosco. Existem expectativas de ambos os lados. A gente sempre aprende a olhar, né, das expectativas celestiais e nossas, às vezes de uma maneira muito superficial, meio destoada dos outros relacionamentos que nós temos. Eu costumo dizer, né, nos nossos ensinos ali na escola bíblica, um trabalho que a gente já faz há bastante tempo com os irmãos da nossa comunidade, que nós precisamos lembrar. Eu gostaria de ter intimidade e relacionamento de uma pessoa como eu sou com Deus. Eu me relacionaria bem, eu me sentiria confortável, é uma pessoa da minha confiança, ela me agradaria. Me agradaria ter um amigo como eu sou com Deus? Me agradaria isso? Eu teria confiança, seria uma pessoa que eu digo, olha, aquele é meu amigo até debaixo d'água, meu amigo fiel. Porque muitas vezes a gente quer achar assim, Deus, como ele é Deus, e ele é soberano, ele é suficiente em si mesmo, então ele vai entender, eu não preciso dar muita atenção para isso, Deus não está muito preocupado. Mas quando Deus, ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, Deus então apontou para a humanidade que ele faria o que fosse necessário para que esse relacionamento fosse resgatado, que se perdeu com o pecado. Então há uma resposta que nós precisamos dar, há uma resposta para essa graça. A graça ela é superabundante, mas como eu vou lidar com ela? O que Deus espera, já que Ele me entregou esse favor, já que eu recebi esse dom de graça. Por isso nós falamos que nenhuma igreja pode vender graça, porque a graça significa dom gratuito. Então não tem como vender graça. As igrejas podem até pregar, vender bênçãos, vender badulaques, vender coisas para vocês. As religiões podem vender rituais, elas podem vender promessas, mas elas não podem vender graça. Graça só quem dá é Deus e ela é gratuita. E é ela que nos leva a Deus. Se nós queremos entrar debaixo de rituais e mitos, aí é uma escolha do ser humano. Mas o Senhor Jesus não deixou isso para nós. Ele deixou a graça para ser vivida, um relacionamento para ser desenvolvido. E quais são essas respostas à graça superabundante que o céu espera de nós? A primeira delas é o agradecimento. Nós devemos agradecer a Deus pela sua graça superabundante e pelo amor que Ele nos mostrou. Agradecimento não só por estar vivo, agradecimento não só por mais um dia, agradecimento não só pelas coisas que nós temos recebido. Nós precisamos ser muito mais profundos nesse agradecimento. Nós precisamos entender o tamanho dessa graça. Por isso, todos os ensinamentos que nós falamos nesses 3 dias, eles são necessários. Você tem a ideia exata do tamanho do favor que você recebeu. Imagina que você é uma pessoa que erra, porque nós somos pessoas que erramos. Mas o amor de Deus, ele nos envolve de tal forma que, por maiores, mais constantes que sejam os nossos erros, ainda haverá uma graça que vai cobri-los. O pecado pode ser constante, mas a graça, ela é infinita. E isso tem que nos dar uma sensação de gratidão imediata. A compreensão disso vai nos trazer alívio. Porque o que acontece? O pecado ele quer jogar um jugo sobre nós, para dizer, olha, você é um perdido, você é uma pessoa sem mudança, sem solução, sem salvação. Mas a palavra de Deus está dizendo que o amor de Deus te alcança com a graça, e a graça, ela alcança você onde você estiver. É certo que a graça não quer que você permaneça como você é. Ela vai também te capacitar, te fortalecer, te instrumentalizar para vencer o pecado. Mas não se esqueça, sempre que houver a graça, onde houver a graça, o amor de Deus vai alcançar. Por isso nós precisamos ser gratos. Tem pessoas que rejeitaram essa graça. Aí a palavra do Senhor diz que elas já estão condenadas. Por quê? Porque a graça veio nos tirar do caminho da condenação. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Estamos todos indo. A graça vem e te pega desse lugar. E ela te mostra um novo caminho, Jesus, para você andar nesse caminho, ser transformado nesse caminho. E você já não está mais caminhando para o inferno. Mas se você não aceitou essa graça, se você rejeitou essa graça, você continua no caminho que você está. O caminho que todos nós nascemos e estamos caminhando para eles. Todos estão em pecado, estão longe da graça, da glória de Deus. E podem morrer e passar a sua eternidade sem Deus. A graça ela veio mostrar para o ser humano
que Deus está resgatando a humanidade para viver com Ele. Um novo caminho, com novos passos. Então, primeira resposta, o agradecimento. O Senhor me resgatou, né, da minha condenação. O Senhor pagou uma dívida impagável. O segundo ponto é a obediência. Nós devemos obedecer a Deus e viver de acordo com a sua vontade, demonstrando a nossa gratidão pela sua graça. Novamente, a questão do caminho. Ele nos resgatou desse caminho. Mas como é que a gente vai chegar num lugar diferente andando as coisas que nós vivíamos antes? Não faz sentido. Não faz sentido a gente viver a mesma vida que a gente vivia achando que vai para o céu. Então, o que é que foi aceitar Jesus na nossa vida? Por isso, aceitar Jesus por compreensão, mudar também a nossa forma de comportamento. É a gente aceitar o reino de Deus e ter uma transformação ética e moral que vai perpassar por todas as áreas da nossa vida e vai influenciar todas as áreas da nossa vida. O terceiro item que nós vamos trabalhar aqui é o compartilhamento. Nós somos agradecidos, nós temos obediência e a gente entende também que graça é algo a ser compartilhado. Devemos compartilhar a graça de Deus com os outros, enunciando a mensagem da salvação e do amor de Deus. Então, essa é uma expectativa do céu para nós. A grande comissão, ela veio falar para os salvos, para os discípulos, fazerem outros discípulos. Porque é a vontade de Deus que nenhum se perca. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas para a gente viver a vontade de Deus, nós precisamos responder à graça. Uma pessoa que não responde à graça, vou fazer de novo a mesma metáfora. São pessoas que nasceram e estão no caminho da perdição. A graça vem chamar a sua atenção para um novo e vivo caminho que é Jesus, no qual nós vamos andar de forma diferente e viver com metas diferentes para um alvo diferente. É um outro caminho. Então o Senhor tirou você disso, mas tem tantas outras pessoas que precisam ser alcançadas por essa graça. E a graça, ela é alcançada quando ela é compartilhada. Nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor, precisamos que elas entendam que existe uma solução disponível em Deus para o problema do pecado. Uma pessoa que não reconhece que é pecadora, que precisa de Deus, ela está negando a graça. A graça está dizendo que sim, nós somos pecadores, nós somos condenados, mas em Jesus nós somos mais que vencedores sobre todas essas coisas, porque o sangue dele, o sacrifício dele nos purifica os pecados, nos livra de toda essa injustiça. Então nós somos salvos, para viver uma vida como salvos. Vamos responder à graça. Vamos corresponder à expectativa de Deus, de viver uma vida grata, viver uma vida de obediência e uma vida de compartilhamento. Compartilhe a sua fé, mas viva primeiramente essa fé de forma genuína. Deixe que as outras pessoas vejam o que é um caráter transformado por Deus. Que o Senhor me ajude e que o Senhor te ajude nessa trajetória. Que você possa ser, que eu possa ser cada vez mais aperfeiçoados nisso, vivendo, compreendendo, transbordando dessa passagem. A graça é uma compreensão urgente para o povo de Deus. Nós precisamos compreender o que ela fez por nós, como ela nos alcançou. Amém? Vamos orar? Querido Deus, agradecemos nesses dias, Pai, por essa compreensão que Teu Espírito tem trazido para nós sobre a graça. Que no meio do Teu povo, Senhor, esse ensinamento seja cada vez mais compreensível, crível, forte, anunciado. Existe tanta coisa, Senhor, envolvendo a mensagem. O Evangelho, ele é uma mensagem tão simples. O Senhor veio ao mundo e a tornou tão acessível, Deus. Nos capacita para pregar o verdadeiro Evangelho da salvação e do arrependimento. A proposta que é boas novas de um Deus que nos amou, mas também, Senhor, nos capacita, Pai, para vivermos em obediência, Pai. Respondermos com gratidão, com obediência. E mais do que isso, que Teu Espírito nos capacite, Senhor, a compartilhar a mensagem do Evangelho, a fazer essa mensagem conhecida a todo o tempo, nos 4 cantos dos territórios que nós habitamos, nos 4 cantos dessa terra, que haja uma revolução causada pelo verdadeiro Evangelho. Levanta seu povo, Senhor, em arrependimento, num avivamento, Senhor, que venha transformar a nossa geração. Nós queremos ser alcançados
por Deus. Eu quero te agradecer e orar pelas nossas vidas aqui, Pai. Clamando que eu e essa pessoa que está aqui compartilhando dessa fé, desse ensino, nós possamos, Pai, viver isso na intensidade e na profundidade do nosso coração. Há momentos, ó Deus, que nós seremos esmagados pelas circunstâncias da vida. Há momentos que viveremos triunfantes, seja na bonança, seja na tempestade, seja na alegria, seja na tristeza. Que nós possamos viver o que Romanos 8 diz, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do teu amor. Que isso recoe dentro do nosso interior. Que isso possa inundar a vida e o coração, a mente dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Que isso ecoe no seu coração e que ela seja fortalecida no poder do nome de Jesus. Que eu seja fortalecida nisso, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se for da vontade do Senhor, nós estaremos aqui amanhã, querendo Ele.